Bem-vindos à terceira sessão da nossa série Fundações Sólidas e hoje vamos analisar identidade. A pergunta mais importante que você pode fazer a si mesmo é: quem sou eu? Me indago como você responderia a essa pergunta, porque infelizmente muitas pessoas recebem suas mensagens de identidade de fontes erradas. Por exemplo, muitas pessoas obtêm seu senso de identidade a partir de suas realizações. Se você tem ouvido as notícias ultimamente, alguns incidentes acontecem com celebridades ou personalidades esportivas que eram realmente grandes em suas áreas, mas de repente suas carreiras chegam ao fim e elas não sabem mais quem são, porque toda a identidade delas foram construídas em torno do sucesso, do desempenho. E quando encontramos nossa identidade em nossas realizações, nossas obras se tornam a base de nosso valor. Encontramos nosso valor no que fazemos. E como falei, não podemos simplesmente continuar realizando. Você só é tão bom quanto sua última realização, e por isso as pessoas estão perdidas no que diz respeito a quem sou eu agora que não posso fazer as coisas que costumava fazer. E depois há aqueles que encontram seu senso de identidade na aprovação. Ao passarmos pela vida, encontramos a aprovação de pessoas diferentes em momentos diferentes. Por exemplo, as crianças são reafirmadas por seus pais, e isso é suficiente para que as mesmas saibam que seus pais as amam e as afirmam. Isso dá essa sensação de bem-estar. Mas você provavelmente já notou, quando as crianças se tornam adolescentes, elas não olham para os pais para essa afirmação, elas olham para os seus pares. Ouvi uma vez uma história sobre um homem que um dia se preparava para o trabalho. Ele ouve uma batida na porta do seu quarto, ele abre a porta, lá estava seu filho adolescente. Pai, preciso que me empreste suas roupas hoje. Ok. Para que você quer minhas roupas? Ele disse. Bem, hoje é o dia do nerd na escola. Então isso resume tudo, não é mesmo? É assim que somos vistos nesta fase da vida. Mas então, quando os adolescentes se tornam adultos, encontram um lugar onde se encaixam. Pode ser uma igreja, um clube esportivo, pode ser um grupo de amigos, enfim, em algum lugar onde somos recebidos e somos aceitos e aprovados. Mas é uma coisa perigosa precisar da aprovação de outras pessoas para ter um senso de autoestima, porque se alguém sabe que há algo que você precisa, ele tem o poder de controlar você. Se eles estavam assim inclinados, não é verdade? E assim pode se tornar um tipo de coisa muito manipuladora. Um dos vícios é o vício da aprovação, onde as pessoas precisam da aprovação dos outros. Eu postei algo em minha página do Facebook e dizia: eu não preciso de sua aprovação, marque gostei se você concordar. Você pode conseguir isso, mas de qualquer forma não importa. De qualquer forma, algumas pessoas encontram senso de autoestima em outras, afirmando-as e aprovando-as e assim por diante. Mas elas correm o perigo de precisar sempre daquela outra pessoa para fazer isso. Mas depois há aqueles que encontram sua identidade em sua aparência. E isso é grande hoje em dia, especialmente no Ocidente. Temos roupas, a indústria da moda, que é multibilionária, porque as pessoas estão realmente preocupadas com a aparência. Porque é aí que está a sua identidade. Lembro de uma vez que eu estava falando em uma conferência em Canberra, e quando eu estava voando para o aeroporto de Canberra, de repente me dei conta. Eu não conheço ninguém nessa conferência. Alguém vai me encontrar, mas como eles vão saber quem eu sou? Há cerca de 200 pessoas saindo do avião, como eles sabem qual delas é Ken Legg? Então eu pensei que isso seria interessante e eu estava esperando no carrossel onde você pega sua bagagem e este homem veio diretamente até mim e disse: Ken Legg? Eu disse: sim, como você sabia? Ele trouxe um folheto da conferência e lá estava a minha foto. Então a questão é que ele me identificou pela minha aparência? Se pudermos nos identificar pela nossa aparência, que tal se melhorássemos nossa aparência? Será que isso nos dará um maior senso de identidade? Obviamente, as pessoas pensam assim hoje. Até há mesmo livros escritos sobre o tema vestir para impressionar. Ou para aqueles que estão no negócio, vestir para o sucesso. Uma certa maneira de vestir que você pode fazer com que você pareça estar na idade certa para aquele negócio. Estou escrevendo um para pastores no momento, vestido para abençoar. Subtítulo: pelos seus ternos,
você os conhecerá. Mas, novamente, se nossa identidade está na nossa aparência, estamos em apuros, porque, como você provavelmente notou, sua aparência muda. Já não temos a aparência que tínhamos, e essa é a triste realidade da vida. A cor do cabelo muda, e para alguns o cabelo cai. Na verdade, eles descobriram que não cai, cresce para dentro e sai pelo nariz e as orelhas. Você provavelmente já notou isso. Li outro dia onde dizem que se você é careca na frente, é porque você é um pensador. E se você é careca no topo, é porque você é inteligente. E se você é careca em toda parte, você só pensa que é inteligente. Eu não sei se é verdade ou não, mas de qualquer forma, falando sério, se nossa identidade está nestas coisas, estamos com problemas, porque essas coisas são mutáveis e não há nada que possamos fazer sobre isso. Não temos poder sobre estas coisas. Infelizmente, muitas pessoas encontram sua identidade em seu comportamento. Por que eu digo infelizmente? É porque hoje existe o que eu chamo de muitas etiquetas psicológicas, onde a identidade de uma pessoa é definida pela descrição que retrata seu comportamento, se você sabe o que eu quero dizer. Portanto, o que estou dizendo, por exemplo, é que não dizemos sobre uma pessoa que ela tem um problema com a bebida. O que dizemos? Ela é alcoólatra? Vejam, que é um rótulo que lhe damos. E então ela caminha pela vida. Eu sou um alcoólatra, e elas usam isso como um distintivo, estruturam suas vidas em torno disso. Isso é o que eu sou. E não há esperança de mudança nisso. Você pode administrá-la, você pode fazer estas coisas para tratar a condição, mas não há esperança de mudança. E assim, esses rótulos psicológicos não descrevem apenas o comportamento, eles definem as pessoas. Uma jovem pode não dizer, eu tenho um distúrbio alimentar, mas o que ela diz, eu sou anoréxica, isso é o que eu sou. Alguém pode não dizer, fui abusado quando criança, mas sou uma pessoa abusada. E eles o usam como um distintivo, estruturam toda a sua vida em torno dele. E essas etiquetas psicológicas estão ficando alarmantes porque novas surgem a cada dia. A lista cresce cada vez mais e as estatísticas continuam aumentando a cada ano. Um dia eu estava dirigindo por Gold Coast, ouvindo rádio, e alguém disse, você tem se sentido um pouco para baixo ultimamente? Você pode estar sofrendo transtorno do ajuste sazonal. TAS, transtorno de ajuste sazonal. Nós vivemos em Gold Coast 300 dias de sol glorioso a cada ano. O que é sazonal? É algo que entra no sangue? É uma doença que você pode pegar? Transtorno de ajuste sazonal. Então fui para casa e naquela noite, em um programa de TV destes, eles disseram, você conhece alguém que tem um problema com raiva? Bem, vá com calma com ele, porque ele pode estar sofrendo de transtorno explosivo intermitente. Eu pensei, o que é isso? É um jogo? Então eu tentei encontrar nesta lista dessas etiquetas psicológicas para ver se havia algo que pudesse me ajudar. Encontrei uma que realmente me descreve. Chama-se transtorno de regressão infantil. Por isso eu me comporto da maneira que me comporto. Você pode ver? Pode ser algo que se esconde por trás sem lhe dar esperança de mudança. Então quem é que te define? De onde você tira o seu senso de identidade? Como cristãos, deixe-me repetir isso. Como cristãos, não recebemos nossa identidade por nossas realizações, comportamento ou aparência, ou pela aprovação ou desaprovação de outros. A nossa identidade é baseada naquele com quem estamos identificados. Vamos olhar para isso hoje, porque este é um ponto muito importante e é uma verdade muito importante para a qual estamos olhando hoje. No que diz respeito a Deus, você e eu estamos identificados com uma destas duas pessoas, ou Adão ou Cristo. Nós começamos nossa jornada na vida como pessoas que estão em Adão. Adão é o chefe da raça humana. Nós viemos de Adão. Quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que ele o criou à sua imagem. Na verdade, nós vamos olhar para Gênesis capítulo 5, versículo 1, que diz,
Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. O que significa ser feito à imagem de Deus? Bem, só a humanidade tem corpo, alma e espírito, certo? A vida vegetal tem corpo. Animais, a Bíblia diz, tem corpo e alma. Mas nós temos corpo, alma e espírito. Por que isso acontece? Porque fomos criados para ser habitados por Deus. Fomos criados unicamente para que Deus viesse e viesse dentro de nós e visse através de nós, para que o mundo visse Deus se comportando no homem. Eles veriam a imagem moral de Deus em nós, enquanto Deus vivia através de nós. Sabemos que Adão pecou, e Deus desocupou o espírito humano e mergulhou a alma na escuridão. Então, essa é a outra imagem que agora Adão tem. Ele não tem a imagem moral de Deus, porque Deus não está nele agora. Deus desocupou o espírito humano que está espiritualmente morto, está na escuridão e por isso tem uma imagem própria, que é o pecado. A Bíblia chama pecado, ou uma palavra melhor seria si mesmo. É o homem desconectado de Deus, o homem independente de Deus. Si mesmo. Essa é uma boa definição de pecado. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, voltamos cada um para o quê? Para o seu próprio caminho. Você sabe que a música mais gravada ou pedida num funeral no Reino Unido é Eu Fiz do Meu Jeito? O que resume tudo, não é? Não o fizemos à maneira de Deus. Fizemos a nossa maneira. É o homem desconectado de Deus, si mesmo. Ou como sinônimo, poderíamos utilizar uma palavra bíblica como carne. A carne é o homem desconectado de Deus. E assim lemos que e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, em que a sua própria semelhança, a sua imagem, não a imagem de Deus agora. Ele tem a sua própria imagem, e esta é a imagem que ele passou para a raça humana. Chama-se pecado? Nós nascemos com a natureza pecadora. De onde veio isso? De Adão? Porque estávamos em Adão. Todos nós viemos de Adão. E foi assim que a nossa jornada começou. Mas então, é claro, chegou aquele belo tempo em que ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo e cremos, como temos compartilhado em nossa sessão anterior, que ele morreu na cruz para receber o julgamento por todos os nossos pecados e nós recebemos a sua justiça quando cremos nele. A Bíblia diz que quando você crê em Jesus, algo maravilhoso acontece, e é isso, somos batizados em Cristo. Nós somos batizados nele, nos tornamos um com ele. Muitas pessoas sabem que Jesus morreu por elas, mas não muitas delas sabem que morremos com ele. Esta é uma verdade importante. Isso é central no ensinamento de Paulo, é que fomos batizados em Cristo para que morrêssemos para aquela velha identidade que éramos em Adão. Essa pessoa morreu na cruz com Jesus, foi sepultada com ele, e nós ressuscitamos uma nova criatura. Nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, nós agora temos a sua vida em nós. Essa palavra vida é a palavra zoe, que significa a qualidade de vida como possuída por aquele que a deu. Então nós temos a sua vida e somos participantes da natureza divina. Deus voltou para viver dentro de nós e isso é o que somos agora. Nós somos pessoas que estão em Cristo. Por isso que eu estava dizendo anteriormente que Paulo estava quase obcecado com as frases em Cristo, nele, em quem, porque ele quer que saibamos o que somos agora. Nós somos um povo que está em Cristo. E compreender esta verdade é vital para a saúde espiritual. Por quê? Porque não é o que fazemos que determina quem somos, mas saber quem somos determinará o que vamos fazer. Então, tudo flui da identidade. Eu li sobre um homem chamado William, mas na verdade eles não sabem qual era o nome dele. Encontraram-no numa praia em Honolulu. Ele estava de cara na areia, tinha desmaiado e estava sofrendo de amnésia. Ele não sabia quem ele era. Ele não sabia se era casado, então ele não poderia ser um marido. Ele não sabia se tinha filhos,
então não podia ser um pai. Ele não sabia onde trabalhava, por isso não podia ir trabalhar ali. Ele não sabia onde morava, por isso não poderia viver ali. E o fato é que se você não sabe quem você não pode ser essa pessoa. Então a identidade é tão vital para a nossa saúde espiritual. Se soubermos quem somos, podemos ser essas pessoas, podemos viver essa vida. Eu ouvi uma história e alguns de vocês me ouviram compartilhar essa história antes. Um mendigo que estava caminhando por uma estrada, deprimido e suicida, e sentou-se em uma sarjeta, bem em frente ao estúdio de um artista. E o artista reparou nele e começou a desenhar este homem, e quando ele desenhou os seus traços faciais, em vez de desenhar um homem desesperado e desanimado, ele desenhou um homem que tinha um sentido de destino, propósito, esperança na vida, rosto brilhante. E então ele chamou este mendigo e disse: "Veja isso, essa é uma pintura sua." E o homem olhou para ela e por um bom tempo, e quanto mais ele olhava para ela, mais seu rosto começava a se iluminar, até que no final ele estava irradiando e disse: "Eu? Sou eu?" Ele disse: "Vou me transformar neste homem." É assim como Paulo escreve suas epístolas. É isso que leva à mudança. Essa é a forma de mudança do Novo Testamento. Chama-se transformação. O mundo tenta mudar através de modificação do comportamento. Tenta mudar a aparência exterior, limpar o lado de fora da vida, reorganizar os móveis no lado de fora, não é verdade? Mas Deus toma a realidade sobre sua identidade, e Ele a escreve em nosso coração. E eventualmente nossas vidas entram em sincronia com o que está em nossos corações. Nossas vidas começam a manifestar a verdade que contemplamos. Seu cérebro orientará sua vida na direção do retrato que você tem para si mesmo. E assim, é uma maneira muito singular de Paulo escrever suas epístolas. Ele passa os primeiros capítulos falando sobre quem somos, o que aconteceu com você desde que se tornou cristão. Nós queremos exortar, isso é o que você tem que fazer, faça isso, faça aquilo, faça o seguinte, e nós entramos em ação, trabalhos, obras, e assim as pessoas tentam fazer isso sem entender quem são. Mas Paulo faz isso de uma maneira diferente. Ele diz: não é isso, é quem você é. Agora, seja quem você é. Deixe a vida que está em você fluir na vida prática e assim por diante. O problema é que muitos cristãos lutam com esta realidade de que têm uma nova identidade, mas mantêm sua velha mentalidade, mantêm sua velha maneira de pensar. Um exemplo clássico: os filhos de Israel. Quando eles estiveram no Egito durante todos aqueles anos, centenas de anos, eles eram escravos. Essa era a sua identidade. E era assim que eles pensavam. E depois de mais de 400 anos, eles foram libertos. Foram trazidos do Egito, estavam livres, mas o problema é que ainda pensavam da mesma maneira. Quando eles se deparavam com um problema, o que eles faziam? Diziam: vamos voltar ao Egito. Nunca tivemos que lidar com problemas por nós mesmos. Nossos mestres, senhores, faziam isso. Apenas fazíamos o que nos era dito. Fazíamos tijolos e todas as tarefas, mas não resolvíamos problemas. Não podíamos lidar com problemas. Vamos voltar para o Egito. É muito difícil. Nova identidade, velha mentalidade. E é por isso que nosso papel na vida cristã é mudar nossa maneira de pensar. A Bíblia diz: ser transformado pela renovação de sua mente. Mude a maneira com que você pensa sobre você mesmo. Deixe seu pensamento alinhar-se com o que é verdade sobre você. Agora você é uma nova criatura. Lembro de uma vez um pastor perguntar se podíamos orar juntos. E assim nós nos reunimos a cada semana para orar. E só nós dois, no meu escritório, estávamos orando. E numa semana, eu não esquecerei isso, ele disse: Deus, somos apenas 2 vermes neste escritório. Eu pensei: fale por você mesmo, eu não sou nenhum verme. De onde vem essa teologia dos vermes? Há um verso isolado em Isaías que diz: mas tu és apenas um verme, ó Jacó. E as pessoas constroem uma teologia do verme a partir disso. É isso que somos? Vermes? Se você é verme, o que vai fazer? Rastejar na poeira? É isso que os vermes fazem.
Quando Paulo escreveu aos Coríntios, eles tiveram alguns problemas, ele não escreveu para os vermes de Corinto, seus vermes. Ele escreveu para os santos de Corinto. Você sabia que Paulo não chama uma única vez um cristão de pecador? Isso não é incrível? Nem uma única vez, porque esse não é o nosso status. Nós somos santos, que às vezes pecam, mas santos até quando pecamos, porque não é o que você faz que determina quem você é, mas saber quem você é determinará o que você fará. Se você disser às pessoas que elas são pecadoras semana após semana, o que elas vão fazer? Vão pecar. Isso é que os pecadores fazem. Se você lhes disser que eles são justos, o que eles farão? Eles viverão com retidão. Isso é o que os justos fazem. Essa é a maneira do Novo Testamento de provocar mudanças ou transformações. Na carta de Paulo aos Romanos, ele apresenta 4 verdades importantes a respeito desta transição que fazemos de uma mentalidade da velha aliança, da velha identidade, para uma nova mentalidade de identidade. Como podemos ser transformados através da renovação das nossas mentes? Ele diz isso no capítulo 6, versículos 3 e 4 de Romanos, há 4 palavras-chave que vamos analisar. A primeira é conhecer. Começamos sempre com o conhecimento da verdade. Jesus disse: "Você saberá a verdade e a verdade o libertará." Portanto, devemos sempre começar com a verdade. Sempre que alguém está em dificuldade em sua vida e vem me pedir aconselhamento, a primeira coisa que me pergunto é: em que mentira essa pessoa está acreditando? Se você pode descobrir a mentira e substituí-la pela verdade, você a liberta. Satanás tem o poder de controlar sua vida com uma mentira naquela área em que você está acreditando na mentira. Mas quando você souber a verdade, ele não terá mais poder sobre você nesta área. Paulo diz isso. Algo que eu quero que vocês saibam, conheçam esta verdade. Vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Ele está dizendo: você sabe o que aconteceu com você? Você entende o que aconteceu? Vocês não são as pessoas que costumavam ser em Adão. Essa pessoa realmente morreu e foi enterrada. Aquela pessoa está acabada. O envolvimento dela nesta vida deixou de existir. Você foi ressuscitado, uma nova criatura. Sua identidade agora está em Cristo. Ele é a sua vida. Você entende isso? Você sabe o que aconteceu? Venho de um contexto carismático e a maneira que muitas vezes costumávamos ter nossas reuniões era pregar a palavra de Deus e depois ter um chamado ao altar. Você diz: por que ter um chamado ao altar? As pessoas se apresentavam e a impressão era de que havia uma deficiência em suas vidas. Por isso orávamos por elas, para que pudessem ter o poder de viver a vida cristã, de superar seu problema e assim por diante. E assim orávamos por elas e às vezes elas até caíam. Você provavelmente já viu esse tipo de coisa se você já esteve em reuniões carismáticas. E como pregador, isso nos dá uma grande sensação de poder. Eu acabei de impor as mãos sobre essas pessoas e elas caíram, poder incrível. Então, na semana seguinte, eu pregarei outro sermão, chamaria ao altar e as mesmas pessoas iriam para a frente. Você pensa: o que está acontecendo? Você veio na semana passada, você tinha poder na semana passada, por que se apresentou novamente? Então orávamos por elas novamente, voltavam aos seus lugares, e na próxima semana pregaria outro sermão, faria uma chamada ao altar, e as mesmas pessoas viriam à frente. Você pensa: o que está acontecendo aqui? E então Deus me mostrou um dia que estas pessoas não precisam de um encontro de poder. Elas têm todo o poder de que precisam. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vive em você. Bem, que poder maior você precisa do que esse? Você tem tudo. O mesmo poder que venceu o pecado, Satanás, a morte, o inferno, o mundo, tudo vive dentro de você. Você não precisa de mais poder.
Elas precisam de um encontro com a verdade. Um encontro com a verdade. Vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, não precisamos mais poder. Precisamos saber o que já temos, o que nos aconteceu e esta mudança que já ocorreu em nossas vidas. Portanto, começa com o conhecimento da verdade. E então a segunda coisa que Paulo compartilha conosco é que temos que acreditar na verdade. Ele diz: agora, se morremos com Cristo, acreditamos, temos que acreditar nisso, que também viveremos com Ele. Isso não significa dizer na vida futura. Todo o contexto desta vida vamos viver com Ele, estando em Cristo, viver no poder de Sua ressurreição. Assim como Ele está, também nós estamos neste mundo. E temos que acreditar nisso. Você pode ouvir, escutar o Evangelho. Conhecer apenas o Evangelho não vai salvar uma pessoa. É acreditar no Evangelho, não é? E quando se faz essa conexão, ela se torna uma realidade poderosa em nossas vidas. E é assim com esta verdade de nossa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Temos que acreditar que isso aconteceu. Veja, você pode dizer: eu não senti nada, quando fui salvo não senti que tinha morrido, fui sepultado e ressuscitado. Não tem nada a ver com sentimentos. Isso é um fato. Essa é a realidade. Isso é o que aconteceu com você. Você é uma nova criatura. Então acredite. Então você o sentirá, você experimentará. Às vezes você tenta ajudar as pessoas compartilhando esta verdade e você pode pregar para elas ou aconselhá-las por 1 hora ou mais, então você ouve aquelas temidas palavras: "Oh, eu sei, mas..." E quando elas dizem a palavra "mas", você sabe o que tem lá. É o que eu chamo de um crente descrente, um crente incrédulo. Eles são crentes. Vão para o céu quando morrerem, mas provavelmente viverão o inferno na terra até que consigam obter essa verdade, porque não acreditam no que é verdade sobre eles agora. Então eu digo: você acredita que quando Jesus morreu na cruz, 2 pessoas morreram com ele, uma à sua direita, outra à sua esquerda? Ah, sim, acredito nisso. Por que você acredita? Porque diz isso na Bíblia. Bem, também diz que você morreu porque você não acredita nisso. Você foi crucificado com ele. Você morreu. Você foi enterrado e ressuscitado. Acredite na verdade. A próxima coisa de que Paulo fala é para reconhecer esta verdade, reconhecer que assim seja. Em Romanos 6, versículo 11, ele diz: do mesmo modo considerava-os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para esta palavra reconhecer, talvez você tenha a palavra considerai-a como tal, ou contando como tal. O que significa é chegar a uma avaliação bíblica de si mesmo e viver de acordo com ela. Viva no poder disso, viva na realidade disso. Agora, deixe-me dar uma ilustração. Às vezes sou convidado a pregar em Sydney ou em Melbourne durante o horário de verão, e portanto eles estão 1 hora à nossa frente, pois não mexemos em nossos relógios aqui em Queensland, mas eles mexem. E assim, quando eu chego lá voando para Sydney ou Melbourne, e eles anunciam no avião a diferença de fuso horário, eles dizem: é melhor alterar seu relógio agora. Vamos dizer que sou teimoso e que não vou mudar meu relógio. Este é um bom relógio que tenho há muito tempo, ele nunca me decepcionou, eu vou viver por este relógio. Assim, na primeira reunião, digamos que são 9 horas da manhã, a que horas eu entro? 10 horas. E assim, todas as pessoas estão lá, estão irritadas, estão com raiva e o pastor está realmente envergonhado e olha fixamente para mim e eu digo: qual o problema? Ken, que horas você tem aí? São 9 horas, que horas você tem aí? Para nós são 10 horas. Você não está em Queensland. Você está em Vitória ou New South Wales ou qualquer que seja o caso. Eu sugiro que enquanto você estiver aqui, altere o seu relógio ou ele simplesmente não vai funcionar para você. Isso não é verdade? E é assim na vida cristã. Já não estamos mais em Adão, estamos em Cristo. Precisamos mudar nosso pensamento e viver de acordo com ele. Já não estamos mais no reino das trevas, estamos no reino da luz, no reino do Filho de Deus, e, portanto, precisamos reconhecer isso e viver de acordo. E por fim, Paulo diz que precisamos render nossos corpos a esta verdade.
Não apresenteis vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como sendo vivos dentre os mortos, e vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Está falando dos membros dos nossos corpos, ok? Então aqui está a realidade da vida cristã. Temos uma nova natureza vivendo no corpo antigo. Há uma parte de nós que ainda não está redimida e que é o corpo. E louvado seja Deus, um dia vamos ter um novo corpo. Vivemos na esperança da ressurreição do corpo. Um dia vamos ter um novo corpo, mas no tempo presente temos o mesmo corpo que tínhamos antes de sermos salvos, e este corpo é chamado de carne. Está sujeito ao pecado, a comportar-se de uma certa maneira e seguirmos os ditames da carne, da vida anterior, e assim, quando você se levanta de manhã, o corpo tenta controlá-lo e tentar dizer-lhe o que você vai fazer hoje. O corpo tenta apelar para você. Vamos e pecamos hoje? Mas nós dizemos, não, há um novo mestre vivendo aqui. Esta mente costumava pensar coisas que eu não deveria pensar. Estes olhos olhavam para coisas que eu não deveria olhar. Os pés me levaram a lugares que não deveria, as mãos tocaram coisas que não deveria, os lábios diziam coisas que não deveria, mas tudo isso mudou agora. Há um novo mestre vivendo aqui. Agora estes pés vão me levar para onde ele quer que eu vá. Estas mãos vão estender-se em seu nome. Estes olhos vão estar atentos, estes ouvidos para os meios aos quais eu posso ministrar. Estes lábios vão dizer palavras de vida para o que seja puro e belo e honesto e um bom testemunho. Vou pensar sobre estas coisas? Vou pensar nessas coisas, e isso agora é a vida cristã, rendendo nossos corpos à realidade de quem somos agora, servindo a justiça e servindo a vontade de Deus. Amém? Amém.